Cara, eu queria assistir esse vídeo. Eu quero assistir esse filme, na realidade. Só que eu vou assistir com vocês aqui o Derrotando Filmes, que é esse aqui, ó. Como derrotar a escuridão maligna em O Bom Menino, Derrotando Filmes, tá? Já deixa o like, dessa moral pra gente, se inscreva no canal. E bora lá, Moisés! Não consegue, né, Moisés? Bora, rapaziada! E se você fosse um cachorro e descobrisse que existe uma assombração atrás de quem você ama, o que você faria? Cara, eu queria Com assistir esse filme, certeza cara. a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever mentir. no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Fala, Derrotando Jorginho. Filmes, iremos acompanhar o Indy tentando ajudar o seu dono a derrotar o espírito invasor. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, Fala, e tentar Manuel. tomar as melhores decisões para derrotar a escuridão maligna em Bom Menino. Esse Alguém já cachorro assistiu esse fofo filme? e inteligente terá que se virar nos 30 para tentar ajudar o seu dono. Começamos vendo o Indy e o dono dele, o Todd, deitados na sala, assistindo a um vídeo do Derrotando Filmes. Ou pelo menos estavam, né? Já que pouco depois do homem cair no sono, o Indy vê a televisão Será que ele desligando já começa a ver sozinha espírito e no- percebe que algo está errado no ambiente. Por conta disso, o Indy fica com medo e se aproxima do dono, na esperança de encontrar alguma segurança. O problema é que do nada, alguém liga pro Todd, e ao invés de atender, ele começa a vomitar sangue Credo! sem nem mesmo estar acordado, algo que deixa o Indy muito preocupado. Por sorte, nesse momento, a Vera, que é a irmã do cara, entra Ele é um drogado? Será que ele é um drogado? Só pode ser, cara. Será que é um drogado? no apartamento, vê a situação dele e liga para a emergência. Enquanto isso, o Indy olha para a escuridão como se estivesse encarando algo assustador. Rapaziada, Em seguida, nós vemos vocês acham que cachorro, gato... Eu acho que gato mais gato, tá ligado? Mas eu acho que cachorro também pressente essas coisas aí. Ou vocês acham que não? filmagens do Indy basicamente crescendo ao lado do Todd, desde o momento em que ele foi adotado, quando era apenas um filhotinho, fazendo com que se tornassem os melhores amigos do mundo ao longo Moisés! dos anos. E nessas gravações, também dá pra perceber que nos últimos tempos, o Todd começou a ter problemas de saúde e chegou a ficar internado em um hospital. Algum tempo depois, vemos o Todd chegando com o Indy no terreno do avô dele, e como está chovendo muito, o doguinho fica dentro do carro, enquanto o cara conversa com a sua irmã, pra Rapaz. saber onde o avô costumava deixar a chave do portão da que esse filme é propriedade. bom, cara? E apesar de não ficar nada feliz ao saber que seu irmão está indo para um local isolado, mesmo não estando bem de saúde, a Vera ainda o ajuda a encontrar a chave. O que nenhum dos dois sabia é que durante a conversa, o Indy avistou uma figura sombria atrás do carro, parada como se estivesse de olho no Todd. Assim que o Todd consegue abrir o portão, a figura desaparece, e a Vera pede para que o irmão pelo menos ligue de vez em quando, avisando se está bem. Então Ah, ele volta Nathan! pro carro e entra no terreno, em direção à residência abandonada que fica no meio de uma floresta escura. Ao chegar na casa, o Todd abre a porta do carro e chama o Indy pra fora, Ai, meu para que joelho. possam entrar logo em casa. Só que Inventar o de jogar cachorro bola. parece estar com medo de algo e se recusa a sair do veículo. Mas por conta da insistência do dono, o Indy sai e vai com ele pra dentro da casa. O estranho é que enquanto o cara Todd bateu abre a porta no cachorro, o velho. Indy escuta alguns uivos vindo do porão. Assim que a porta é aberta e o Todd entra na casa, o Indy dá uma boa encarada no interior da residência antes de entrar, mostrando mais fora. uma vez que não gosta muito desse ambiente. Porém, o Todd não percebe nada de estranho e até mesmo fala que esse é o novo lar deles. De repente, a energia acaba e o Todd vai até a caixa de controle religá-la, deixando o Indy Mário, você vai reagir à família sacana hoje? Que diabo de vídeo é esse, seu Jefferson? completamente sozinho. E enquanto está ali, o cachorro dá uma boa encarada nos cantos do quarto, meio que tentando entender o que ou quem está escondido na escuridão. De alguma Mas nesse forma- momento, o Indy vê as luzes da casa Uma raposa piscando empalhada. e escuta o Todd gritar alguma coisa. Por isso ele não perde tempo e corre para ver o que aconteceu. O mais bizarro disso tudo é que na hora em que ele olha pro andar de baixo, o Indy consegue sentir que claramente existe uma presença maligna naquele local. Por sorte, o Todd consegue religar a energia sem muitos problemas e volta para a parte de cima junto com o cachorro, sem nem mesmo perceber O cachorro que não algo late, cara, já, tinha mano. acontecido. Assim, mas também eu acho que o cachorro... Ai, filha da... Em seguida, o Todd Eu coloca não vou uma fita pesquisar antiga não, para Jefferson. assistir e começa a conversar com a Vera por ligação. Ele avisa que as coisas estão tranquilas e que a casa continua exatamente como ele se lembrava, totalmente pacífica e com algumas raposas em volta. Só que É, durante a conversa, o Indy sente um cheiro Cachorro estranho no sente ar, esse bagulho, logo mano. Não enquanto tem como o escuta cachorro não no sentir, corredor, cara. quase como se estivesse com medo do que tem lá. Isso porque, no momento em que o corredor é iluminado por um raio, é possível ver uma sombra projetada na porta, olhando em direção para onde o Todd e o Indy estão. Aí, sentindo que tem algo errado nisso tudo, o Indy vai correndo até aquele local para ver se existe alguém ali. E mesmo não encontrando nada físico como um ladrão, ele escuta barulhos vindo do sótão e sobe para conferir, descobrindo assim que além dos barulhos, o cheiro do cômodo também está bem estranho. Nossa, o cara E tem era atividades militar? esquisitas acontecendo, como um refletor que liga sozinho do Tá lado cheio de fora. coisa lá de Porém, na hora em que a roupa. lâmpada se apaga, o Indy escuta a voz do Todd e decide voltar para perto do dono. Mas no instante que o cachorro vira as costas, o chão do quarto dá uma rangida, como se alguém estivesse andando, e o Indy volta rapidamente. Assim ele vê uma sombra na parede, ficando cada vez maior, e o chão continua
continua rangendo. Fora que o cachorro não late, velho. O quarto estivesse indo em direção ao cachorro. Felizmente, o Todd aparece nessa hora com uma lanterna e dá uma boa iluminada no quarto, dispersando a assombração. O problema é que mesmo vendo o jeito estranho que o Indy está encarando o canto da parede, o Todd não consegue ver nada demais no quarto e apenas chama o cachorro para sair dali. Algo que o Indy não tá aceita vendo nada, vai fazer o quê? boas encaradas na escuridão. Ok, é bem óbvio que se alguém tiver um problema grave de saúde, ele jamais, em hipótese alguma, deve ir morar sozinho em uma casa afastada. Ainda mais se essa casa não tiver nem mesmo energia elétrica direito, pois além da falta de ajuda dos familiares caso algo dê errado... Moisés, esse aqui é o Bom Menino. É um filme da perspectiva do cachorro, quando viu, tipo, o cachorro tá vendo a assombração no dono dele, entendeu? Eu queria assistir esse filme, cara. Ainda iria precisar esperar muito tempo até que a ajuda chegasse. Isso caso Entendeu? ele conseguisse ligar para a emergência. Afinal, pela casa ser mantida apenas por um gerador, é bem possível que ele fique completamente isolado se esse gerador parar de funcionar. E fora o fato de que o Todd iria se ferrar se algo acontecesse, o Indy também ficaria O cara numa já tava situação cuspindo péssima, sangue. já que ele poderia ficar sem ter o que comer e quem sabe até mesmo morrer caso o dono passasse dessa para uma melhor. Ou seja, além de ser egoísta com os parentes que ficaram extremamente preocupados ao saberem que ele se isolou completamente, o cara nem pensou no que aconteceu. Cachorro não vem em preto e branco porque tá colorido, filme mal feito. E quem disse que cachorro vem em preto e branco, ô Jefferson? Tá Seria doido, com o melhor amigo dele se ele batesse as botas ali mesmo. Tirando isso, nos últimos tempos, existe uma forte e crescente base científica que apoia a capacidade dos cães e gatos em detectarem alterações na saúde humana. Isso porque o olfato canino tem entre 10 a 100 receptores a mais que os humanos, o que permite que eles detectem compostos orgânicos voláteis que são liberados pelo corpo humano em caso de alterações químicas, muitas vezes antes dos sintomas clínicos aparecerem. E estudos em diversos países, incluindo o Japão, têm demonstrado que cães treinados conseguem detectar diversos tipos de câncer, como o de pulmão, de mama, de próstata e alguns outros. Tudo isso em amostras de respiração ou urina, tendo uma alta taxa de precisão, em alguns casos chegando a 98% de precisão. Isso sem contar que podem detectar condições crônicas, como diabetes, doenças de Parkinson e Covid-19. Tanto que durante a pandemia, os cães foram usados em aeroportos e eventos para detectar o vírus em pessoas infectadas. Tudo isso apenas pelo odor. E embora o olfato dos gatos não seja tão estudado quanto o dos cães para saberem suas capacidades totais, os gatos são altamente sensíveis a mudanças sutis, podendo reagir a alterações dos odores corporais e hormonais que ocorrem quando a pessoa adoece. Isso sem contar que eles também percebem alterações de temperatura e batimentos que susto do caralho, mano. Cardíacos. E para representar isso, existe o famoso caso do gato Oscar, que vivia em um asilo nos Estados Unidos e tinha o hábito de se deitar ao lado dos pacientes terminais, pouco antes da morte dele, É isso mesmo. mostrando a sua extrema sensibilidade a sinais biológicos de eminência. O gato do fim da matava os vida. caras, E por conta de serem tão sensíveis, muitas pessoas também acreditam que os animais são capazes de detectar espíritos ou sentir quando existe algo de errado no ambiente. Por conta de tudo, eu realmente me pergunto se esse espírito que o Indy está vendo é algum tipo de entidade maligna que está perseguindo o cara, ou se é apenas uma representação do cachorro sentindo que o dono está adoecendo e que talvez aquela sombra seja o gato se aproximando. Outra coisa que o Todd deveria ter feito era não se separar do Indy e checar a casa com ele. Afinal, imóveis desocupados assim podem acabar sendo abrigo para animais selvagens como guaxinins, raposas, cobras, entre outros. E é sempre bom ter o seu cachorro do lado, pois como eu falei, o olfato deles é muito melhor do que o nosso, e com certeza o Indy avisaria o Todd caso tivesse algo suspeito no porão, e isso evitaria uma mordida surpresa. E por falar em preocupações nessa casa velha, o Todd deveria checar se não existe nenhum vazamento de monóxido de carbono, e para garantir que nada iria acontecer, ele deveria verificar se os detectores estão funcionando, ou colocar mas também o cara pois tem que esse ser gás é um perigo o cara tem que silencioso. ser um perito em tudo. O cara vai num lugar, tem que fazer perito em tudo, cara. Não tem como. Existem vários casos que morreram dormindo, sem nem perceber que estavam sendo envenenados por um monóxido de carbono. No dia seguinte, o Todd e o Indy saem bem cedo, para dar uma volta na linda floresta que rodeia a casa. A linda floresta é um No caminho, cemitério? eles passam pelo cemitério particular da família do cara, e o Todd deixa o Indy parado ali por um tempo, enquanto se afasta para tirar água do joelho. Mas ao ficar sozinho, o Indy sente alguma coisa estranha pela região, e dá uma cheirada em volta para descobrir o que é. Só que além de não encontrar nada, ele não percebe uma presença sombria a poucos metros de distância. Por sorte, essa presença desaparece rapidamente. isso? Quando o caçador vestido com roupas camufladas. Eu também não se entendi, aproxima Moisés dos se costas lascou, e velho. chama pelo Indy, que fica todo felizinho como se conhecesse a pessoa. Ao mesmo tempo, o Todd retorna e se encontra com o Sr. Downs, que na verdade é um dos vizinhos e também um antigo amigo da família que viu o Todd crescer. E além de avisar que existem armadilhas naquela área, o homem também pergunta quanto tempo o Todd Cara, pensa ficar mano, na eu região. imagino o que você faria, rapaziada. Do nada você tá lá no cemitério da sua fazenda particular, parece um lunático vestido igual os cabas do que foi de Vasco lá no Alemão.
E o jovem fala que não tem data Rapaz. pra ir embora, pois planeja ficar na antiga casa do avô. E basicamente Deixa o like, não vai rapaziada, mudar, do o que Tubios. surpreende o Downs, já que não achava que alguém voltaria a ficar ali após a morte esquisita do avô dele. E para ajudar com essa reforma, o senhor até mesmo oferece um dos seus geradores que não está sendo usado. Só que enquanto os dois conversam, o Indy fareja algo de estranho e entra dentro de um tronco oco que estava derrubado no chão. O assustador é que na escuridão desse tronco, ele vê dois olhos brancos se abrindo. Após isso, o Todd conversa Eu tô ligado, com o Indy, ô Vingador. aproveita a calmaria da floresta e vai até a casa do Sr. Downs pegar o gerador e algumas dicas com o velho, pois segundo ele, o gerador não é nem um pouco seguro quando está molhado. Depois disso, o Todd volta para casa com o cachorro, para o carro embaixo de uma chuva bem forte e tem uma rápida conversa com a Vera, pois ela quer saber se ele notou... Cara, os caras, não sei quanto os caras fizeram de arrecadação, cara, mas ó, só teve o cachorro, esse maluco da arma e o dono do cachorro. Até agora só apareceu no filme. Rapaz, ultimamente, o orçamento tipo, foi baixo. Nada, ou farejando algo que não consegue achar. Isso porque, ao se lembrar do Todd dizendo que o animalzinho não tem se separado dele, ela decidiu fazer uma pesquisa na internet e descobriu que atualmente os cachorros são usados para detectar todo tipo de coisa, até mesmo problemas de saúde. E como o irmão não estava nada bem algum tempo atrás, ela está com medo de que sua condição médica possa piorar novamente. Mas o Todd se irrita, achando que isso tudo é pura besteira. Sai do carro, leva o Indy para a varanda e vai ligar o gerador de energia. Isso tudo enquanto o Indy olha para a escuridão e vê uma silhueta sombria escondida, o que o deixa bem inquieto. O Todd até percebe isso, porém fala que não tem nada lá e vai pra dentro com o cachorro. Em seguida, o Todd decide assistir a um documentário antigo que fala sobre como a amizade entre humanos e cachorros o gerador da chuva dura milhares de anos, pois esses animaizinhos usavam seus sentidos afiados para ajudar os homens das cavernas a se protegerem de predadores ocultos que se escondiam na escuridão. Mais tarde, quando o Todd já caiu no sono, o Indy acorda e decide dar uma olhada pela casa. Afinal, ele pode sentir claramente que existe algo de errado nesse local. E isso fica provado quando aquela sombra aparece do nada e estica a mão em sua direção. Por sorte, nada demais parece ter acontecido, e o Indy acorda normalmente no dia seguinte, junto com o Todd, que tira um tempo para brincar com o melhor amigo dele. Mas no momento em que eles se levantam para ir tomar café da manhã, o Indy fica muito inquieto cheirando a porta do porão. Apesar disso, o Todd não se importa muito, coloca um pouco de comida pro cachorro e o deixa ali dentro enquanto sai para fazer alguma coisa na cidade. Porém, o cachorro fica bem nervoso ao perceber que ficou sozinho e corre pra lá e pra cá antes de decidir ficar apenas sentado na frente da janela, esperando o retorno do Todd. Ao anoitecer, o Indy começa a escutar alguns uivos vindo do porão e vê o que parece ser o espírito do cachorro que morava ali antigamente. E vendo que esse espírito foi pro segundo andar, o Indy vai atrás dele e chega ao quarto do Todd. Então ele dá uma farejada no local e encontra a bandana vermelha que o animal costumava usar. O problema é que na hora em que o Indy se aproxima para pegar o pano, ele tem uma visão do passado e vê o momento em que um homem, provavelmente o avô do Todd, entrou no porão e aparentemente foi engolido pelo espírito que está seguindo o Todd. Só que além disso, esse espírito também atacou e finalizou o pobre cachorro. Depois que a visão termina, o Indy se afasta rapidamente do pano e escuta algo vindo do andar de baixo. E assim que vê uma sombra subindo as escadas, ele não perde tempo e corre para se esconder embaixo da cama. Por sorte, quem chega ali é apenas o Todd, que está aparentemente muito cansado e irritado, tanto que ele até mesmo afasta o Indy e pede para ele ir deitar em outro lugar. Mas ao olhar pro braço do Todd, o Indy vê que aparentemente o cara tinha acabado de passar por uma bateria de exames e que devia ter perdido muito sangue, o que deve tê-lo feito ficar desse jeito. E o coitado parece estar tão mal que até mesmo grita e empurra o Indy para conseguir espaço. O estranho é que logo após descer da cama, o Indy escuta um barulho vindo de longe e vai verificar. E o cachorro só querendo ajudar ele, cara. Ele vai atrás de onde veio o som e descobre que o portão da garagem estava aberto e vai pro lado de fora, seguindo todo o caminho até chegar ao cemitério da família no meio da floresta. Então ele começa a olhar em volta e farejar como se quisesse encontrar alguma coisa. E poucos segundos depois, aquela sombra demoníaca vem na sua direção, pronta para acabar com o animal. Por sorte, era tudo um sonho e o Indy acorda no meio da noite. Pô, vocês vão, eu vou falar pra vocês, espera aqui, tá? Eu quero assistir, vou assistir, mas se matarem o cachorro é sacanagem, mano. De baixo. Por conta disso, ele vai até a beirada da escada para ver o que está acontecendo e escuta passos e outros sons vindo do primeiro andar. Assim que o Indy chega lá embaixo, o Todd aparece do nada e começa a bater a cabeça na porta do porão até sair sangue. Nesse momento, ele acorda, percebe o que fez e volta pro andar de cima com o Indy. Bom, uma coisa curiosa e que talvez muita gente não sabe é que nos Estados Unidos é relativamente mais normal uma família ter um cemitério particular para enterrar os seus entes queridos, algo que é bem mais restritivo no Brasil por normas de saúde pública. Afinal, os
solo, principalmente o lençol freático, pode acabar sendo contaminado pelo necrochorume, que é o líquido gerado pela decomposição do corpo, o que representa um risco para o abastecimento de água. Credo. Agora, voltando pro Todd e a sua sequência de decisões idiotas, será que esse cara realmente está com tanto medo assim de enfrentar a verdade? Porque por mais que ele queira mentir pra si mesmo que as coisas vão bem, está ficando cada vez mais óbvio que a saúde dele tem piorado dia após dia. E como eu já disse anteriormente, e a Vera também, o Indy provavelmente já percebeu a situação do dono, e por isso não quer sair de perto dele. E não pense que isso é besteira não, pois além dos estudos que estão sendo feitos, existem casos reais em que cães ajudaram seus donos a descobrirem que estavam doentes, principalmente ajudando na descoberta de algum tipo de câncer, como é o caso da Trisha Allison, uma mulher britânica de 50 anos, que descobriu que tinha câncer de mama após a sua cachorrinha chamada Luna, que tinha apenas 2 anos na época, começar a agir de uma maneira incomum e persistente, cheirando e cutucando o seio dela, como se sentisse que algo estivesse errado. E graças a isso, o câncer foi descoberto ainda no estágio inicial, o que permitiu que o tratamento... Obrigado, amigo. Você é um amigo. Chances de É um recuperação. filme de Dark, E bom falando do menino. Todd, esse cara realmente devia ir embora dessa residência o mais rápido possível, pois além de ser uma casa abandonada... Mas o problema é que eu acho que o negócio não tá na residência, tá nele, né? Eu tô ficando louco. Não, se bem que pode estar na residência. A região ao redor dela ainda está cheia de armadilhas para raposas, que podem ser O problema é que eu acho que tá na residência, por quê? Porque o cachorro teve a visão que pegou o cachorro do vô dele. muito perigosas pro Indy. Isso sem Acho que é contar isso. o próprio Todd, né, galera? Afinal, o cara está negligenciando várias coisas. Até parece que ele quer bater as botas, pois dificilmente uma pessoa em sã consciência vai tentar ligar um gerador de energia no meio de uma Ai, meu Deus, só tá drogado na minha live. chuva dessas. Eu sei que não pode deixar esses geradores dentro de casa e nem próximos de portas e janelas, por causa do monóxido de carbono. Mas o cara poderia ter usado uma capa ou até colocado debaixo de algum abrigo específico para isso, como aqueles toldos próprios. Geralmente, casas assim no meio do nada, tem uma parte coberta longe da casa, específica para ligar os geradores. Pela manhã, o Todd começa a assistir uma antiga gravação do avô dele, e nessa filmagem, o velho fala que vai deixar praticamente toda a sua herança pro neto, além de também desabafar, dizendo que se arrepende amargamente de ter vindo morar nessa casa. Oxi. Nesse momento, o cara recebe uma ligação da Vera, e Essa escuta a Vera mulher perguntar também. que dia ela pode ir visitá-lo. Afinal, ela claramente está preocupada com a saúde do irmão. Lógico. Porém, o Todd tá de saco cheio de todas essas perguntas, e manda ela nunca mais falar disso, e nem mesmo ligar perguntando se ele está bem ou não. O problema é que enquanto o cara está gritando com a irmã, o Indy vê a porta da garagem se abrir e entra no cômodo, chegando até a frente de uma antiga poltrona, que o faz ter uma visão do passado. Nessa visão, o cachorro meio que se transforma no cão que morava ali no passado, e vê o avô do Todd passando muito mal e cuspindo sangue, enquanto encara o espírito que estava chegando por trás do animal. Então a visão acaba do nada, e o Indy fica tão assustado que até mesmo acaba urinando de medo. E o pior disso é que esse espírito demoníaco isso, cara? se levanta do chão bem atrás dele. Algum tempo depois, o Todd nota que o Indy desapareceu e desce até o porão para procurar pelo amigo. Mas assim que ele desce as escadas, o cachorro aparece todo sujo atrás da porta, como se estivesse escondido, morrendo de medo. Aí, vendo o animal coberto de sujeira, Que isso, o Todd velho? o pega no colo e o leva por banheiro, onde começa a dar um bom banho no Indy, já que aparentemente ele parecia estar cheirando a morte. O problema é que durante o banho, o Todd acaba passando mal e vomita um monte de sangue em cima do cachorro, algo que o deixa desesperado. Afinal, ele não queria aceitar que a sua saúde tinha piorado novamente. Em seguida, nós vemos o Indy na sala de espera, vendo o Todd fazendo uma ressonância magnética. A pior parte disso é que após o exame ser feito, uma médica diz pro homem que a condição dele é tão ruim que infelizmente já é tarde demais para fazer qualquer coisa para salvá-lo, e que se ele tivesse procurado ajuda mais cedo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Só que o Todd entende que está sendo rejeitado por conta do seu estado avançado, e começa a falar de uma maneira agressiva com a médica, e a apertar cada vez mais o Indy, fazendo com que o cachorro fique inquieto e faça de tudo para se libertar, o que irrita ainda mais o Todd. Tanto que no momento em que o Indy finalmente vai pro chão, ele olha pro dono e vê como se o cara estivesse virando aquele espírito maligno. Mais tarde, o Todd está colhendo algumas plantas na floresta, quando de repente, o Sr. Downs aparece por ali. Olha esse querendo maluco, saber velho do que louco, o cara tá com a peste de uma fantasia igual um louco. Olha isso aí, cara. jovem está fazendo. E vendo isso, o Todd pergunta se o velho sabe onde tem madressilvas, pois ele está coletando suas raízes. No entanto, o cara diz que nunca ouviu falar dessa planta, e manda o Todd procurar por elas em outro lugar. E Afinal, ele está chegando muito perto de onde tem as armadilhas de raposa. Após ficar sabendo disso, o Todd volta para casa com um Indy, e começa a mudar os móveis e objetos do lugar para arrumar o Feng Shui da casa. Na esperança Eu de acho que só isso vou ajude assistir a esse na melhorar. segunda vida do Enquanto Darkness. ele faz isso, o Indy olha para perto de algumas velas, e vê uma silhueta aparecendo rapidamente antes de desaparecer. silhueta
do diabo. Porém, a única coisa que o Indy consegue prestar atenção é no fato do seu dono estar se afogando em lágrimas de tanta tristeza. Por isso ele se aproxima e tenta servir de apoio emocional. Algumas horas depois, no meio da noite, o Indy acorda e vê a silhueta atrás da cortina se aproximando deles. Por sorte, o Todd acorda nessa hora, acende a luz e afasta o espírito. Eu não vou estar em Só que casa assim amanhã, que não. tenta dormir novamente, o Todd acaba tendo que tirar o Indy da cama, para que não fique sufocado, ou algo assim. E enquanto o dono tenta dormir, o Indy fica de vigia, pronto para protegê-lo. Então, do nada, ele vê alguém passando no corredor e vai atrás dessa É o pessoa véi, no quer ver? primeiro andar. Só que ao chegar lá embaixo, a porta do porão se abre sozinha, como Ele se vai estivesse lá. tentando atrair o cachorro. Algo que dá certo no momento em que o Indy vê algumas luzes piscando na escuridão. Assim, o Indy vai ver o que está acontecendo no porão e escuta alguns assovios vindo lá de baixo. Mas a pior Mas que bagulho alto! luz, dá pra ver o corpo do Todd jogado no chão, como se ele tivesse caído. Isso até que de repente, o cara simplesmente avança pra cima do Indy e faz ele acordar, pois era tudo um pesadelo. Porém, assim que acorda, ele é puxado pro lado da cama pelo Todd e abraçado, já que por algum motivo, o cara estava se escondendo ali. No entanto, o Indy fica ainda mais alerta, olhando pra frente até que vê uma silhueta sombria cruzando o quarto. O Todd também parece ver isso e pergunta se tem alguém ali, mas como ninguém responde... Eita, o maluco já tá vendo? Ixi, acabou, o homem vai morrer. Você que dá, William, seu canecado. Pro Indy que está tudo bem e começa a fazer carinho na cabeça dele para acalmá-lo. O problema é que do nada, essa mão se transforma na mão do espírito maligno e o Indy morde a mão para se libertar. Só que a mão que ele mordeu acaba sendo a do Todd, que fica putaço e se afasta cheio de dor. No entanto, de repente, ele percebe que está com o nariz sangrando e cai no chão sem nem ver a mão do espírito em cima do armário. Nessa hora, o Indy até sai correndo para ajudar o Meu dono, Deus. porém a porta se fecha e separa os Lascar, dois, não é? impedindo que o coitado consiga fazer qualquer coisa, ao que o deixa completamente desesperado. Então, o Indy percebe que a janela do banheiro está aberta e decide que precisa ajudar seu dono a qualquer custo. Por isso ele nem pensa Mano, mas o muito, que o cachorro vai simplesmente fazer contra o espírito, cara? Acender uma vela? Não tem como, cara. Cara, não, agora eu fiquei curioso, eu quero saber. se jogar em cima de um arbusto que tinha ali embaixo. A queda do segundo andar faz com que ele demore um pouco para se recuperar, mas assim que ele levanta, o cachorro vai correndo e latindo até a casa do Sr. Downs, atravessando toda a floresta sem se preocupar com a própria segurança. Ao chegar perto da casa, o Indy até escuta algo estranho atrás dele. No entanto, o cachorro não se intimida e continua avançando para conseguir ajuda. Só que antes que ele possa chegar à porta da casa, uma armadilha para a raposa se enrola no Ai, pescoço tá de dele, e o sacanagem. coitado cai no chão enquanto vê uma sombra se aproximando. Ok, a essa altura já tá bem claro que o Todd mano. precisa ir embora imediatamente dessa casa. Não apenas por conta de tudo que eu disse, como também por causa do desabafo do avô, pois foi dito pelo Sr. Downs que o velho morreu de uma maneira estranha. E vendo essa gravação do homem falando que se arrepende de ter vindo morar nessa casa, fica evidente que existe algo de errado por ali. Isso pode ser apenas um sentimento de isolamento, ou algo mais, como por exemplo, uma energia maligna. Porém, eu duvido que tudo isso tenha a ver com algum tipo de espírito maligno. Isso porque, na minha teoria, o avô do Todd e o próprio cara têm o mesmo tipo de câncer, e os dois estão na mesma situação, até mesmo com os cachorros sentindo desde o começo que essa saúde dos donos estava se deteriorando. Mas também existe outra possibilidade, que é que na verdade, esse espírito maligno persegue a família, ou determinadas pessoas dessa família, fazendo com que adoeçam e quem sabe até mesmo influenciando para que venham morar nessa casa isolada. Afinal, mesmo após se arrepender de ter vindo morar ali, o avô do cara não foi embora e morreu nesse local, o que pode ter sido feito pelo espírito, que talvez esteja usando essa família para se Espíritos alimentar. zombeteiros, cara. Espíritos zombeteiros existem. Vocês botam uma fala que não existe? Eu tô falando pra vocês que existe. Espíritos zombeteiros É existem. isso, galera. Tem um vilão silencioso que pode estar atacando essa casa. E infelizmente, ninguém pode ter notado, que é o mofo. Casas abandonadas e sem manutenção tendem a criar mofo que pode ser tóxico para as pessoas. E como o Todd está com câncer, que parece ser de Ainda pulmão, não, ficar numa Dedak, casa não dessa joguei, é só joguei extremamente ontem. prejudicial. O cara só vai estar piorando a sua condição morando ali. E se realmente existe uma entidade atrás do coitado, isso é tudo que ela quer. Por isso, a melhor coisa que o Todd poderia ter feito era engolir o orgulho e aceitar a ajuda da sua irmã. Afinal, se ela está ligando para ele e insistindo tanto em visitá-lo, é porque ela se preocupa de verdade e não está fazendo isso por obrigação. Algum tempo depois, vemos o Todd prendendo o Indy em uma casinha ao lado da residência, dando uma bronca nele por ter ido atrás de ajuda e mandando ele ficar nesse local. Depois disso, o Todd coloca um pouco de ração pro animal e religa a energia da casa com o gerador. Porém, o Indy percebe que tem algo errado com o cara e fica muito inquieto Ixi, esse cara com tá toda essa louco. situação. E esse sentimento só piora quando ele vê o Todd tossindo como um louco. O cara tá e logo louco. em seguida uma sombra bizarra Já tá aparece na com o janela.
bicho Para nele já. piorar ainda mais, o Indy vê dois olhos brilhando na escuridão, e do nada uma raposa aparece por ali, mas essa raposa desaparece rapidamente, e o espírito maligno surge atrás do cachorro. Puta que Ao pariu. mesmo tempo, o Todd está no banheiro vomitando muito sangue, deixando claro que a sua condição está muito pior do que antes, tanto que ele cambaleia até o quarto e desmaia na cama. Já do lado de fora, o Indy corre para dentro da casinha para fugir do espírito, e fica vigiando para ver se o demônio não vai entrar, só que a situação começa a piorar cada vez mais. Vai pegar o quando bicho, gerador vai pegar o fica cachorro, molhado velho. e para de funcionar, acabando com a energia da casa. Isso deixa o Indy desesperado de tanta preocupação com o Todd, e ele decide que precisa ir ajudar. No entanto, o espírito aparece do nada por debaixo da terra e segura a corrente do Indy, que não consegue fugir, e percebendo que não teria jeito de escapar dessa forma, o cachorro se joga contra a casinha e quebra a madeira que a corrente dele estava presa. Assim que o Indy se solta, ele escuta alguns latidos vindo debaixo da casa, e os portões do porão se abrem sozinhos. Então o Indy desce Caraca, as o cachorro é escadas MacGyver, e também tá? vê O a cachorro porta aqui é se abrir. MacGyver, tá? O bizarro é que na frente dela está o cadáver do cachorro que morava ali anteriormente, mas como não tem tempo a perder, o Indy passa por cima do corpo e corre para dentro da casa. Ao mesmo tempo, o Todd está deitado na cama com uma imensa dificuldade para respirar, praticamente sem conseguir. Isso até que do nada, ele parece voltar ao normal quando escuta um barulho e se senta para perguntar quem está ali. Dessa forma, ele vê as velas se apagando Quem e está com os flashes aí? dos A bruxa do raios, 71. também vê algumas marcas pretas de passos se aproximando. Porém, o cara só se mexe para fechar a porta quando vê a assombração Susto. desaparecendo. Mas o espírito o impede de fechar a porta, e quando Todd pega a lanterna para iluminar o local, o Indy aparece e se esfrega no homem, que abraça o amigo e pede desculpas por tê-lo deixado lá fora. O problema é que o Indy parece bem inquieto, por isso ele sobe em cima da cama e dá uma rápida olhada para trás, fazendo o Todd ver algo assustador de relance. Por esse motivo, ele pega a lanterna e ilumina a própria cama, descobrindo que o seu corpo ainda estava deitado com sangue no canto Putz, da ele boca morreu! e que ele era apenas um espírito. E ao mesmo tempo em que a Vera manda dezenas de mensagens pro cara, o espírito aparece por trás do Todd e o puxa com tudo pro andar de baixo. Vendo isso, Ah, não. o Indy Ou ele teve projeção astral aqui. o dono. Porém, assim que eles entram no porão, Ele teve uma projeção astral aqui, rapaziada. Então não sei se ele morreu. Tá? Assim, pode ter morrido. a porta se fecha, deixando o cachorro para trás. Por esse motivo, o Indy se joga pela janela e corre para a entrada externa do porão que ele tinha usado anteriormente. Dessa forma, ele encontra um buraco bizarro na parede e fica parado lá de fora, morrendo de medo. Só que ao ouvir os gritos do Todd, ele não pensa duas vezes e entra com tudo. Algum tempo depois, ele volta pro lado de fora do buraco, arrastando o espírito do homem. Mas junto com isso, o espírito maligno aparece atrás deles e vai em direção ao Todd, que não consegue resistir à invasão e é quase completamente dominado pelo demônio. Aí, percebendo que não podia escapar dessa vez, ele fala que mesmo o Indy sendo um bom cachorro, ele não pode salvá-lo agora e deve ficar do lado de fora da caverna. E assim que ele fala isso, o seu espírito se transforma em algo parecido com aquela entidade e desaparece na frente dos olhos do animal, deixando ele completamente desolado e sozinho nesse porão, Meu sem nem Deus. mesmo conseguir sair, já que o portão tinha se fechado. Na manhã seguinte, a Vera aparece na residência e abre a porta do porão enquanto chora bastante. E mesmo ficando arrasada ao ver o cadáver do antigo cachorro, ela fica feliz ao pelo menos encontrar o Indy vivo e o tira desse local escuro. E no fim, vemos ele dando uma voltinha de carro e aproveitando o vento do focinho. Bom, galera, antes de tudo, eu tinha esquecido de mencionar e eu vou ter que fazer isso aqui agora na revisão. Mas esse cachorro aqui atua melhor que uns 80% dos atores que eu vejo nos filmes. Mas era só isso aí mesmo, bora lá. Obviamente, tudo aqui é uma metáfora para a morte, já que o Todd simplesmente não estava aceitando a sua doença e não quis tratá-la, o que, convenhamos, é a mesma coisa que abraçar a morte. Uma coisa que podemos imaginar no final é que essa entidade escura que estava na casa poderia ser o espírito do avô do Todd, afinal ele morreu ali também, e praticamente da mesma forma, algo que ele disse que por gerações acontecia nessa casa, já que vários membros da família viveram e faleceram ali. O problema é que a entidade era um pouquinho agressiva, né? E o cachorro do avô do Todd provavelmente não teve a mesma sorte que o Indy, já que a irmã do Todd veio atrás do cara e encontrou o cachorrinho para resgatá-lo de um destino cruel. Fora isso, galera, esse filme aqui, apesar de não ser extremamente assustador, tem uma perspectiva diferente que o deixa divertido. Caraca, é sinistro, principalmente pô. pra mim que gosto bastante de cachorros, já que ver tudo acontecendo pela perspectiva do cão é algo mas diferente e ele- bem legal. Agora falando das notas, bom, o Indy claramente ganhou um 10, né? Não tem o que discutir aqui. Ele ficou do lado do seu melhor amigo até o fim e nunca pensou duas vezes antes de correr Vingador, para fique ajudá-lo. tranquilo. Isso só mostra como os cachorros são animais Opa, extremamente Mario fiéis maldito. que você Caraca. sempre pode contar. Já o Todd, infelizmente o cara parece ser muito teimoso e não ligava muito para a própria saúde, praticamente o reflexo de 90% dos homens, né? Então se cuidem aí, galera. Façam exames regularmente. Esse é o melhor meio de identificar uma doença Não, cedo. Jefferson. E como o Todd não seguiu esse conselho, e mesmo sabendo que o cara estava doente
infelizmente ele decidiu se isolar, ele acabou colocando a própria vida e a do Indy em perigo. Por isso, Todd recebe uma nota 5. Já a Vera, ela sempre esteve ali presente para o irmão, mesmo que ele não quisesse. E ainda assim, ela foi até a casa verificar como ele A está. Vera é drogada. Infelizmente, o que ela encontrou não foi a melhor das situações, mas pelo menos ela conseguiu salvar o Indy de um destino terrível. Nota 9 pra ela por conta da perseverança de tentar ajudar alguém. Fala, galera, esse foi Como Derrotar Bom Menino. Caraca, Você o acha que filme conseguiria é sobreviver? interessante, Me contem mano. nos comentários. E se você tivesse que participar de uma caminhada mortal, o que você faria? Quer saber quem vai sobreviver? Então clica aqui nesse vídeo. Cara, Aproveita vamos assistir isso aqui da Caminhada Mortal? Como derrotar Gold?